aí, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um videocast aqui no Papo Saúde. Hoje nós estamos com uma convidada super espetacular e nós vamos falar sobre um tema muito importante. O tema de hoje vai ser sobreviver ao plantão, né, Grazi? Exatamente. Estamos aqui com a nossa convidada, Andréia. Tudo bem, Andréia? Boa tarde. É um prazer estar com você aqui hoje. Antes da gente começar o nosso videocast, a gente quer entregar um presentinho pra você lembrar sempre da gente. Chega aí, Marcos. Aqui. Esse é nosso presentinho do videocast. A gente espera que você goste. Obrigada. Vai ser bem utilizado. É, cafezinho, né? Com certeza. Que bom. Então, antes de tudo, você poderia contar um pouquinho pra gente sobre qual é a sua área, sobre com o que você já trabalhou? É, sou enfermeira, tá? Comecei na área de saúde em 2004, já tem um pouquinho de tempo, tá? Sou especialista, minha primeira pós foi em urgência e emergência. Continuei estudando, né? Sou também pós-graduada em docência do ensino superior. Curso de UTI neonatal e pediátrica e também estética avançada. Uau! Legal. E é isso mesmo, Rebeca. Hoje a gente tem muita coisa para explorar, né, sobre a trajetória da Andréia. Então, Andréia, me conta como que você começou sendo técnica de enfermagem, é, o que te motivou? Se você realmente foi algo que sempre foi o seu sonho, ou você teve alguma influência familiar, algo que você viu e você pensou que poderia seguir nessa profissão? Quando a gente ainda estuda, tá lá no segundo grau, a gente tem N possibilidades, né? A gente pensa muita coisa. Meu primeiro plano era fazer direito, tá? E sempre gostei, observava muito os bombeiros e achava muito bonita a forma deles atuarem, né? Então comecei a fazer cursos técnicos, né? Comecei a fazer curso de paramédico, fiz curso de primeiros socorros e vi que realmente é aquilo que eu gostava. Depois eu fiz o curso técnico de enfermagem, né? O primeiro local que eu atuei foi o Hospital Naval de Belém do Pará, né? Lá tive profissionais como professores maravilhosos, né? Pude ver várias áreas ali e ali eu realmente me identifiquei, né? Então, nessa minha caminhada toda, comecei como técnica em enfermagem, fui trabalhando mais um pouquinho, aumentando os plantões para fazer o que eu mais queria, né? Fazer a faculdade de enfermagem. Show de bola, viu? Você consegue me falar, assim, qual foi seus primeiros aprendizados, assim, no caso de vida, quando você começou como técnica de enfermagem? Sim, o primeiro aprendizado é entender que o ser humano, ele ele tem fases, né. E, assim, quando a gente atende um paciente, a gente entende que não é só o paciente, só o físico, né, que a primeira parte que está abalada é o psicológico, então a gente tem que trabalhar as 2 áreas, né, a questão do medo para depois a gente atuar na parte mesmo de colocar a mão na massa, né, e ajudar no tratamento. Então, Rebeca, falando sobre um pouquinho sobre a sua enfermagem, como é que foi pra você, assim, encarar a realidade dentro dos hospitais, né? Que a gente sabe que é uma realidade bem complicada, né? E tem que ter muita cabeça pra isso. É verdade, né. Até alguns dias atrás eu estava atuando em 2 locais totalmente diferentes, né. Estava trabalhando já há quase 3 anos aqui na UPA da Palhoça, na emergência, e também hoje ainda continuo trabalhando no SOS Card na emergência. Então a gente sabe a diferença que tem a questão do particular para o público, né. A gente sabe, o que é a gente querer fazer alguma coisa e não ter recursos para isso, né. Mas eu acredito que independente do local onde você trabalha, você tem que dar o seu melhor, né. Então você tem que gostar do que você faz, fazer de uma forma correta para ter a certeza que à noite ao sair do plantão, você vai deitar sua cabecinha no travesseiro e dormir tranquila sabendo que deu o teu melhor de acordo às possibilidades que você tinha para atuar. A gente deu uma olhada aqui na questão do seu currículo, a gente verificou que você trabalhou dentro de uma aldeia. Como é que foi essa adaptação? Deve ter sido uma coisa super diferente. É verdade, né. Até mesmo eu ainda era técnica quando eu fui trabalhar aldeia indígena no sul do Pará, né. Eu ficava 20 dias do mês dentro da aldeia e 10 dias em casa, né. A primeira vez que cheguei na aldeia de avião, eu descobri que realmente eu sabia nadar, né. Porque a gente desceu do avião,
os índios pegaram nossas bolsas, botaram dentro de um saco plástico. E eu perguntei como é que nós vamos atravessar o rio. E eles disseram nadando. Então eu descobri que realmente eu sabia nadar. Então foi a primeira, né, primeiro desafio para mim, né? A vontade era entrar no avião e voltar porque eu não sabia falar nada de Caiapó. Mas eu descobri que nós damos tanto valor a coisas supérfluas, né? Porque eu pude experimentar na prática o que é viver com tão pouco e conseguir ser feliz, né? Os índios hoje é uma outra realidade. No meu tempo ainda era a FUNAI junto com a FUNASA. Hoje existe apenas a FUNAI, né? Mas assim, eu aprendi realmente a valorizar muito a vida. Desde o momento que eu trabalhei ali na aldeia, a dar valor realmente às coisas que são importantes. Então, assim, tive que fazer coisas que não me competia, mas que custava a vida, né? De crianças ali, auxiliar num parto onde não tinha médico, não tinha ninguém, né? E várias situações, até no meu tempo ainda foi quando morreu o Cacique Brasil, né? Foi o tempo que eu vi tanto avião descer numa aldeia que eu nunca tinha visto, né? Porque ele era conhecido internacionalmente. Então, assim, eu aprendi muito e isso só fez eu crescer como profissional. Então, André, tu diria que esse foi o que mais te marcou, assim, que tu mais aprendeu durante toda essa aldeia? Essa foi uma das coisas que mais me marcaram, né? Até porque eu creio que tem pessoas que é do curso de enfermagem ou em outros cursos a gente estuda também um pouco de antropologia, né? E a gente percebe o tanto do que a gente estuda realmente é verdade e a gente não pode interferir pelo fato de ser cultural, né? Então, assim, você vê numa filmagem o que é uma aldeia indígena, como é a cultura indígena e você vivenciar isso é outra realidade. São coisas diferentes, né? Totalmente diferentes e até mais aprofundadas e mais fortes do que uma própria filmagem. Claro, com certeza. Ok. No caso, trabalhando na área da emergência, você poderia contar pra gente alguma história que já aconteceu, assim, que foi muito desafiador pra você, que você já enfrentou? Já são quase 16 anos, então tem muitas histórias, mas eu posso lembrar como se fosse agora, né, uma situação, acho que tem menos de um mês, que aconteceu aqui conosco na UPA da Palhoça, ainda quando eu trabalhava lá. Eu consegui pegar, eu estava na triagem de plantão, e chegou uma criança trazida por um vizinho, né, dizendo que ela estava tendo convulsão, uma criança de 6 anos. E logo quando a criança chegou para mim, que ele botou nos meus braços, que eu olhei, eu percebi que era uma crise de ansiedade, né. E eu, assim, foi a primeira vez que eu vi uma criança de 6 anos com crise de ansiedade. Então, assim, para mim foi uma coisa nova. E a gente percebe que hoje o mal do século, geralmente, essas doenças psicossomáticas, né, quem é da área da psicologia igual vocês estão estudando sobre isso. A gente também no curso de enfermagem, a gente entra na psicologia também, mas uma forma bem reduzida. Então a gente entende o tanto que hoje isso é normal, né? E cada vez mais os jovens, como eu posso falar, até as crianças já estão, né, tendo esse reflexo, né, infelizmente, de crises de ansiedade, que são crises de ausência devido à falta do pai, devido a algum trauma que teve, separação de pais. Infelizmente, quando vão descobrir, a pessoa já está adulta, é uma coisa que não foi tratada, né? Que não foi cuidada com a ajuda de profissionais da área, para que isso realmente a pessoa conseguir se superar. Nossa, Andréia, tu falou dessa tua experiência, eu fiquei realmente muito chocada, porque na psicologia, a gente, geralmente, né, as crianças, elas são um pouquinho mais velhas que têm crise de ansiedade, então você trazer esse relato pra gente, uma criança de 6 anos, é realmente algo muito impactante, como tá a nossa saúde mental, né, hoje em dia. Entrando nesse assunto, Andréia, geralmente quando algumas pessoas, né, estão diante de uma situação muito complicada, às vezes ficam paralisadas. Tu, dentro da enfermagem, tu já teve alguma situação, alguma ocorrência que tu chegou a ficar paralisada? E se sim, como que tu lidou com isso? Para falar a verdade, eu não lembro bem, né? Uhum. Mas eu entendo, as pessoas me falam, que perguntam como eu consigo ser tão calma diante de certas situações. É uma coisa que eu trabalhei muito comigo, que se eu não agir, são minutos de ouro que pode levar à morte, a gente pode perder alguém naqueles minutos se a gente não souber o que fazer, né?
Então, assim, eu trabalhei muito em mim justamente isso. É aquela questão a área de saúde, ainda mais na área da emergência, que é realmente a que eu amo. Amo a docência também, mas igual a emergência, eu não consigo me ver em outra área. Eu comecei a trabalhar muito em mim essa situação, que eu tenho que saber o que fazer, né? Não é fazer de qualquer forma. Então, assim, para isso toda a área, a enfermagem não fica atrás, a gente tem que se manter todo o tempo atualizado, estudando, né? Porque hoje o que você utiliza hoje, amanhã já não se utiliza mais. Com certeza. Então, assim, é uma coisa que eu trabalho em mim e eu tento me manter sempre atualizada para saber o que fazer, Uhum, né? Então, assim, eu ainda não me lembro de ter paralisado numa uhum, situação. Se isso aconteceu, eu não lembro, uhum. realmente, né? Mas isso pode acontecer. Isso é do ser humano, né? Que tem uma hora que realmente você, opa, não fiz, não consegui, né? Eu sempre falo assim, quando a gente vai lidar com um paciente que você foi lá, tentou pegar um acesso, não conseguiu, é uma coisa que eu falo para a equipe que trabalha comigo, opa, não deu, hoje não é teu dia, passa a bola para outra. Então, assim, a gente tem que entender que a gente não está trabalhando no automático, a gente tem que entender que a gente está trabalhando com vidas, e isso é o mais importante, a gente saber das nossas limitações. Muito legal você falar isso, Andréia, porque as pessoas, né, veem como os profissionais da saúde, eles acham que a gente, assim, tem que estar sempre 100% toda hora, né? Só que acabam esquecendo que a gente é ser humano e a gente vai ter crises, vai paralisar em alguma hora, então, né, todo mundo tem que ser bem compreensivo. Sim. Na questão da área do SAMU, a gente vê bastante essa questão que o SAMU é dado como uma ação imediata. Muitas vezes é dado dessa forma. Você consegue lembrar alguma situação que você teve que improvisar porque não tinha o material necessário ou porque naquela hora não ia dar tempo de chegar até o hospital? Consegue lembrar algum improviso que teve que ser ali no local, no momento? Eu lembro uma vez que a gente foi numa ocorrência no SAMU, e era um capotamento, lembro até do carro e a cor do carro, era um capotamento de um Fiat Uno, aquele antigo quadrado vermelho, e tava o pai e a mãe e mais 7 crianças dentro, Nossa, né, e tinha caído no barranco, né, 7 crianças? 7 crianças, então a gente já sabe que era uma superlotação, e assim, eu lembro que a maior tinha 12 anos, e era a única realmente que estava ali referindo muita dor na região da coluna, e a gente estava com medo de um trauma ali, raque medular, alguma coisa mais séria, né. E eu lembro que eu era pequenininha, como tinha uma parte muito de mata, eu tive que passar, descer o barranco por debaixo das árvores, e o pessoal rindo de mim, eu falei: "Ainda bem que ela é pequena". Eu lembro que eu desci o barranco e pedi a prancha, pedi tudo e fui retirando as crianças devagar, colocando em prancha, eles puxando, né. Eu lembro que eu fiz uma coisa que não é o correto, isso eu afirmo, mas era a situação que a gente tinha apenas uma ambulância, eu consegui colocar as 7 pessoas dentro de uma ambulância, né. Não era o correto, mas a prioridade era a gente avaliar realmente quem era mais perigoso, que no caso era a criança de 12 anos que estava com uma possível fratura ali na região de coluna. Fomos arrumando as outras criancinhas ali dentro do possível, colocando deitado nos bancos e organizando. Quando chegou no hospital, eu comecei a contar. E o médico até riu, falou assim: "O que que é? Eu tô vendo se eu não deixei ninguém". Mas graças a Deus no final deu tudo certo, a criança não teve fratura, né, que a gente pôde voltar no hospital e acompanhar, mas assim, são coisas que marcam, como uma vez eu também tive que voltar 3 vezes numa casa, que era um guarda de uma escola que tinha passado mal após o almoço, foi deitar, chamaram a gente que ele não estava respondendo e ele estava em óbito. Eu tive que voltar 3 vezes com a ambulância no mesmo local, porque a família não acreditava que ele estava em óbito. Então, assim, é aquela parte da negação, né, que vocês uhum. conhecem na parte de psicologia, né. Então, assim, são situações que acabam marcando a gente, né. Eu entendo a família, a gente tem que entender, não é simplesmente dizer: "Morreu e é isso", não. A gente está lidando com pessoas e N histórias aí de alguns anos aí de profissão. Entrando nisso, Andréia, quando tu vai atender um paciente na SAMU, e ele tá fora de risco, qual é o sentimento que tu fica? Eu penso, né, que deve ser uma coisa bem aliviada, né? Assim, meu tempo de SAMU, hoje eu não sou mais Uhum, SAMU, né, faz alguns anos atrás, né. Realmente a gente fica triste em certas situações, aqui a Palhoça ela tem, se eu não me engano, é uma avançada e 2 básicas, né, somos 3 ambulâncias do SAMU, né, que trabalham aqui na Palhoça.
E a gente fica triste porque muitas pessoas acionam o SAMU hoje como se fosse táxi, como se Uhum. fosse Uber. E às vezes ela acaba sendo deslocada para o local para uma coisa desnecessária, que às vezes é um atendimento clínico, não realmente um atendimento de urgência e emergência. E isso desgasta tempo, né? É um gasto, porque a ambulância poderia estar atendendo ali um acidente, realmente para que ela tem que ser acionada, e acaba sendo acionada para coisas fúteis, né, que esse não é o intuito do SAMU. O SAMU é urgência e emergência, né. Então assim, é legal saber que a pessoa está bem, mas essa não seria o atendimento do SAMU. E no caso, como manter a calma com relação a, vamos supor que aconteceu um acidente na rua e a gente sabe que as pessoas são curiosas, então sempre tem a questão populacional em volta. Como é que manter a calma? Como vocês agem nesse tipo de situação? É, é justamente isso, né, a gente acaba fazendo alguns treinamentos em relação a isso, para saber como agir, né, a gente tenta pedir para as pessoas se afastarem, para manter, né, um espaço mais seguro pra gente, tenta sinalizar ali, se puder isolar a área. Quando eu trabalhava no Pará, a gente tinha o apoio da polícia, então geralmente a gente já entrava em contato com a polícia e pedia para a polícia ir à frente já fazendo esse isolamento pra gente, né. E quando a gente chega, fica mais fácil da gente trabalhar para a gente ver realmente o que tem acontecido. Eu lembro de uma vez que eu cheguei toda machucada em em casa, quase fui derrubada 2 vezes tentando pegar um paciente na maca, né. Mas também a gente tá lá para atender, não para julgar. E nesse caso eram 2 bandidos que tinham dado um tiro num dono de uma venda, e a população estava lixando eles, mas o SAMU foi chamado. Então você não está ali para saber se ele é bandido, se Hum. ele é o quê, a gente está lá para claro. Então eu conseguia botar ele na maca com meu colega, o pessoal derrubava a gente, e derrubava ele da maca. Meu Deus, que Foi uma situação. situação tão complicada que no final das contas nós éramos 2 ambulâncias, eu peguei o paciente, entrei na ambulância errada, Uhum. fui embora, eu só dei conta que eu estava na ambulância errada quando eu cheguei no hospital regional, que eu olhei para o lado e olhei para o condutor, eu falei: "Meu Deus, mas tu não é meu condutor", né. E assim, aí eu fui e liguei para o meu condutor que ele estava no meio da população me procurando, Meu né. Então Deus. assim, é situações e histórias que a Uhum. gente conta, assim, que hoje a gente dá risada, mas eu lembro que eu voltei com o meu joelho roxo, eu voltei com a Uhum. minha na hora de entrar na ambulância me empurraram, eu machuquei a minha coxa, então assim, foi um dia que eu fiquei bem marcado, né. Porque a parte da justiça fica para a justiça, não fica para nós da área de saúde, não fica para nós enfermeiro, para nós socorrista fazer. Certo. Andréia, teve alguma situação que marcou você emocionalmente falando com algum paciente? Que tu Teve. lembra até hoje, assim, que quando tu lembra dá aquela apertadinha no Sempre tem, coração? né. Eu lembro Sempre. de um paciente nesse dias eu não estava no SAMU, eu tinha trabalhado Uhum. de dia, à noite eu estava no hospital regional na emergência. Esse rapaz ele estava de moto, e ele foi atropelado por um caminhão. E ele chegou pra gente, ele tinha 17 anos, né, e ele estava com múltiplas fraturas, tá. Fratura de fêmur, fratura de braço, e eu estava na emergência de plantão, ele entrou, a gente botou ele em maca, muito, muito, muito grave. E eu lembro que ele parou e o cirurgião estava do lado, ele falou: "Andréa, tem que massagear", e a gente começou a fazer massagem nele, né. Começou a fazer massagem, não conseguia retornar ele, eu falei: "As fraturas eram o de menos, a gente tem que fazer o coração voltar". E não conseguiu. E o médico falou assim: "Eu preciso quem tiver a menor mão possível aqui para me ajudar". Ele fez um corte bem grande não, assim, entre as costelas e falou: "Andréa, coloca a tua mão e massageia o coração por dentro". Então, assim, Nossa. é uma coisa, assim, que eu lembro, sabe, assim, é uma sensação diferente, né, a gente tentou várias, infelizmente esse paciente não sobreviveu, era um paciente de 17 anos, tá. Ele entrou, conversou comigo ainda, conversando comigo, ele apertou minha mão e disse assim: "Não me deixa morrer". Mas não dependia de mim, tá. Então assim, a gente fez o que tinha que fez, ele foi entubado e tudo, mas ele não resistiu. Então assim, tem coisas que passam na tua vida, tem gente que desiste, né, com trauma desiste, e aquilo só afirmou o que eu mais é essa área que eu gosto, é isso que eu quero pra mim, né. Poder ajudar e ter a certeza que a gente fez o que tinha pra fazer, né. Eu não quero deitar no meu travesseiro e pensar numa negligência: "Ah, aconteceu isso porque eu deixei de fazer". Não, eu quero deitar no meu travesseiro e dizer o seguinte: "Eu fiz o que eu pude fazer". Eu acho não, eu tenho certeza que cada um tem o seu tempo de nascer, crescer e morrer, tá. Não cabe a nós, mas nós como área de saúde, a gente tem que fazer o que a gente pode, né, que está dentro do nosso alcance, para que isso, né,
deixa a gente tranquilo, deixa a gente feliz e principalmente a maior satisfação para um enfermeiro é ver o paciente dando tchau pra gente, sorrindo e dizendo muito obrigado, né? A gente vê a pessoa sorrir e ir embora, eu falei, ó, até que enfim, né? Ó, não quero te ver mais aqui. Mas quando a gente fala isso, a gente fala, não quer te ver aqui, mas a gente quer te encontrar lá fora. E bem, não dentro do hospital. Muito bom. A gente escuta muito falar nessa questão que enfermeiro é muito frio, que a pessoa vai a óbito e a pessoa nem chora. Mas, assim, hoje em dia, você, com todos esses anos de enfermagem, teve algum momento que você percebeu que o carinho fazia mais diferença do que o tratamento para a pessoa? Eu não digo que eu percebi, ele faz a diferença, né? Ele faz a diferença. Hoje a gente, no hospital, em alguns hospitais, infelizmente aqui na Palhoça a gente não tem, mas existe uma equipe multidisciplinar, né? E o olhar mais crítico é justamente da enfermagem que está mais tempo com o paciente, né? E de acordo com que a gente está lá, às vezes tem paciente que a família vai deixar lá e desaparece. Às vezes só na hora de buscar a gente ligando que aparece, né? Uhum. Então, assim, eles gostam de estar com a gente, eles gostam de ter nossa atenção. Então tem uma hora que a gente vai lá, a gente conversa, a gente brinca, a gente distrai, e a gente vê que, a melhora do paciente é bem mais rápida quando ele tem todo esse carinho, toda essa atenção. Então isso faz parte sim do cuidar, isso aí é uma área que é importante, quando não tem um enfermeiro, mas a gente aciona uma psicologia, a gente aciona ali um assistente social, alguém que esteja mais próximo para dar esse apoio, para ter essa conversa também, para ajudar o paciente nessa caminhada dele aí em busca da melhora, em busca da cura. Então, dessa forma, a gente consegue, vocês, né, conseguem estabelecer uma conexão com o paciente, né? Porque, como tu falou, muitas vezes são abandonados ali, né? A família só vem buscar depois. Então, tem esse apoio é importante, não só da equipe de enfermagem, né? Como a psicologia, a psiquiatria. Então, é bem importante isso mesmo que tu falou. Isso, e cada vez mais eu percebo que eu vejo pessoas chegar até o hospital, às vezes era: "Ah, não, é só por uma dorzinha, acaba internando". E a Uhum. gente vai fazer um histórico, né, que a gente tem um histórico de entrada ali do paciente, que a gente pergunta: "O senhor mora com quem?". "Eu moro só". Então, assim, principalmente a parte hoje já dos idosos, né, a parte da geriatria, hoje eles são muito independentes. Ou eles têm cuidadores, ou Uhum. eles moram só e são independentes. Então são pessoas que gostam de atenção, né. Hoje eles pensam assim: "Ah, eu não quero ser peso para minha família", né, às vezes Uhum. o filho, como fala, o pai, eu sou mãe, né, Sim. a gente faz tudo pelo filho e na hora da velhice é um peso. E não é por aí, né. Então a gente percebe realmente o tanto que é importante esse acolhimento, né, esse acolhimento, esse bate-papo, essa atenção para esse paciente, né, que passa praticamente a maior parte da vida só. Justo. Entrando na questão sobre sobreviver ao plantão, que é o nosso tema principal, você consegue destacar, assim, um plantão que na sua área você lembra e você fala assim: "Nossa, aquele plantão ali foi intenso, jamais vou esquecer"? Tem vários. Tem vários plantões, né, que eu lembro que a gente levou um susto uma vez no Pará, estava de plantão no regional e a gente tinha uma conexão muito boa em relação ao bombeiro, em relação ao SAMU. Eu trabalhava no SAMU, então eu tinha contato direto com o pessoal de lá. A maioria dos nossos condutores do SAMU eram do corpo de bombeiro, então a gente tinha lá tem o GEAP, que funciona assim como uma integral, né, uma integralidade de todas as forças. E entraram em contato com a gente dizendo que um posto de gasolina tinha pego fogo, e tinha muitos caminhões lá. Eu lembro que nesse dia, assim, a gente teve que acionar o pessoal de que estava fora, que não estava de plantão, todo mundo, porque a gente estava esperando muitos queimados, né. E assim, a gente ficou numa tensão gigantesca, organizando maca, organizando já a parte de cirurgia plástica, todo mundo aguardando chegar começar a chegar, né, os queimados. Mas no final das contas só queimou o caminhão, só queimou o posto, todo mundo conseguiu se salvar. E assim, mas foi um tumulto, não pela a situação, mas mais tarde aconteceu de uma paciente mesmo que já estava há 1 ano, né, transplantada, conseguiu transplante de rins, ela foi embora na ambulância e um bêbado que estava vindo ao contrário, bateu de frente com a ambulância, e a ambulância pegou fogo, né. E agora eu vou falar uma coisa, assim, que realmente me marcou bastante. Eu lembro que logo que aconteceu isso na estrada, eu falo por mim, eu acho que eu estaria toda queimada, porque eu tentaria tirar as pessoas de dentro do carro.
e ninguém tentou. Logo que aconteceu, questão de várias pessoas passando na estrada, pararam e começaram a filmar ao vivo as pessoas pegando fogo. Eu lembro que a mãe conseguiu sair do carro, o pai ficou preso no cinto e a filha ficou presa pelo cinto pedindo socorro para alguém puxar ela pela janela de trás. Então, assim, eu percebo que hoje é mais importante like, né? Hoje é mais importante você filmar e ter várias curtidas do que uma vida. E olha que isso tem praticamente 12 anos atrás. Acredito que mais ou menos isso. Então, assim, aquele plantão para mim foi horrível. Foi um plantão assim que eu não acreditava, eu fiquei muito revoltada, porque a mãe chegou pra gente no hospital, a gente socorreu a mãe, ela estava com metade do corpo queimada, e chegou outro queimado, só que a gente, na agonia de atender, a gente botou os dois na mesma sala, e ela falava assim, cadê meu esposo e minha filha? Né? Aí quando eu fui pro lado, o outro queimado, a gente socorrendo, aí depois chegou alguém e falou assim, esse é o cara que estava bêbado que bateu no carro de frente. A gente acabou colocando a mãe, que tinha perdido toda a família, e o outro. Claro, a gente não tá ali para julgar, né? Mas na hora que a gente descobriu que isso tinha acontecido, a gente já retirou, né? Mas eu lembro assim que, tipo assim, uma notícia ruim, ela se espalha tão rápido. Isso assim, foi assim, geral. O hospital inteiro já sabia, antes de chegar o queimado pra gente, antes de chegar ali, a gente já tinha no vídeo ali o que estava acontecendo, que estava esperando alguém chegar para socorrer. Então, assim, é uma cena muito forte pra mim. Eu lembro de ter visto esse vídeo de plantão. A gente vê as pessoas queimando em vida e ninguém fazer nada. E ouvir certos comentários, que é pior ainda, não é só o filmar, é tu ver a pessoa que tá filmando dando certos comentários. Meu Deus, vai morrer. Ai, ninguém consegue fazer nada, mas não ter a coragem. Eu, Andréia, se passasse naquele momento, eu botava um pano, enrolava, eu ia tentar ajudar. Eu sei que eu poderia ter morrido. É até como fala, era passado o que realmente era o correto. Mas o ser humano, assim, chega numa situação de pensar só no que ele pode filmar e quantos likes ele vai ter, né? Quantas curtidas ele vai ter. E isso, pra mim, assim, é muito deprimente. É muito triste. A gente tinha feito uma caixinha e com o que você estava contando, eu até cheguei a lembrar que uma moça que faz curso em enfermagem, ela chegou a perguntar, no caso, sendo mãe, como é para você atender outra criança? Outra criança, pra mim, é como eu atender um adulto, atender um adolescente. Pra mim, eu não faço muito eu não tenho essa barreira em relação a cuidar de crianças, atender crianças. Que na Palhoça, como ali mesmo no SOS Card, que não é um hospital referência de criança, uma vez chegou uma criança correndo, uma mãe morava lá perto, desesperada porque a criança estava convulsionando, né? Estava em crise de ausência. E o médico olhou pra mim, o que que eu faço? O que que eu faço? Dá pra André, porque a André já lidar com criança, né? Falei, doutor, vamos entrar com isso, 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 isso. Tá, fizemos lá, eu falei, agora chama a ambulância do SAMU e pede pra levar, porque a gente não é referência em cuidados pediátricos, né? Então, pra mim, não é diferente. Eu gosto, né? Eu até tenho também pós em UTI NEO, UTI pediátrica, então, assim, um conhecimento em relação a lidar com crianças. O que mais acontece ultimamente é pais que são pais de primeira viagem, mãe de primeira viagem, o que acontece muito é o engasgo, né? Com leite, né? Tem pai e mãe que chega correndo na UPA lá, desesperado, já joga a criança no teu colo, a criança tá parada. E às vezes ela tá engasgada só com leite, né? A gente vai, vira, faz as manobras direitinho, a criança retorna, né? O que a gente torce é que ela não esteja muito tempo parada pela consequência de muito tempo sem oxigenação no cérebro, né? Mas Deus é tão bom que Deus protege. Então, para mim é gratificante, né, a gente poder ajudar a salvar a vida de uma criança, de um adulto, um idoso. Para mim, independente de idade, de sexo, para mim é gratificante. E Andréia, no plantão, aquele plantão bem pesado, como é que tu chegava em casa? Tu conseguia se desligar totalmente, assim? Daí, tipo, no outro dia, estou pronta pra outra, estou renovada? Tinha que Ou... correr da Rebeca. Correr da filha, do marido, tomar banho, se jogar na cama e às vezes não querer nem comer, tá? É verdade, é bem corrida. Eu lembro que muitas vezes eu fazia 3 escalas de serviço. Então, às vezes, entre comer e dormir, eu queria dormir, porque o corpo sente, né? Eu já cheguei a fazer 72 horas de serviço. Eu não Nossa. desejo isso pra ninguém. Eu acho que se tu me assoprasse, eu caía.
né? Porque o corpo sente, né? Uhum. Eu acho que hoje, infelizmente, a nossa área de saúde não é valorizada financeiramente como deveria, apesar desse ajuste que teve em relação salarial, mas com tudo que aconteceu, eu falo não em relação só ao Brasil, né? Em relação ao mundo, com a pandemia, o que chegou, eu pensava que as pessoas iam ser um pouquinho mais acolhedoras, e isso não aconteceu. A pandemia passou e as pessoas continuam sendo egoístas, né? Elas são muito eu. Isso acontece em todo canto, seja no particular, seja no público. A pessoa pensa que sempre ela é prioridade. Às vezes eu tenho uma criança com 39 graus de febre, mas tem um adulto que está com dor de cabeça, ele acha que ele é prioridade na frente da criança, por isso, por isso, por isso. Então, assim, eu penso dessa forma, independente, as pessoas têm que começar a entender realmente o que é prioridade, o que é prioridades, né? Existe tempo de atendimento, existe tempo, existe prioridade por quê? Ah, não, tem um paciente que está com uma pressão 19/12, é o paciente que ele pode ter um AVE a qualquer momento, mas o outro está com dor de cabeça e ele acha que ele é prioridade. E assim, nós da área de enfermagem, a gente escuta muita coisa. Tem hora que eu chegava, a Rebeca me olhava assim, meu Deus, socorro, tá? A família tem que ter sangue frio. Ainda bem que o pai também é da área de saúde, é da Marinha, mas é da área de saúde, né? A filha tá indo pra psicologia, às vezes eu olho pra ela e falo assim, opa, ô, tu vai ser futura psicóloga, segura aí a onda. Mas a gente fica muito elétrica, tá? Sim. Até a adrenalina baixar demora um pouquinho, né? Então, assim, não é fácil, tá? Não é fácil, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada. Cada vez mais profissionais da área de saúde estão apelando para medicamentos, tá? São pessoas que futuramente vão ter pressão alta, vão ter que ter. A área de saúde, se ela precisa de ter um acompanhamento psicológico, com certeza, tá? Para também tentar desvincular. Hoje eu já fico mais tranquila, eu até desligo o celular às vezes. Eu saio do plantão e desligo o celular e eu falo para todo mundo, eu tenho família. Tá, mas isso é ao longo, tá? No Uhum. começo nunca foi assim. Então hoje eu tô trabalhando isso comigo para entender que eu também tenho família, tenho uma vida pós-plantão. Então, foi incrível escutar essas histórias, Foi. tudo isso. Muito obrigada por estar aqui. Agora a gente quer pedir um favorzinho para você. Se você fosse mandar um recado para as pessoas que estão cursando enfermagem, uma dica, uma mensagem, qual seria? Descubram, porque no tempo que você está cursando é o tempo de você fazer descobertas, né? Porque a enfermagem, ela é uma vocação, né? Você realmente tem vocação para aquilo. Você vai lidar com pessoas, você vai lidar com a parte psicológica, né? Não é só chegar a fazer um curativo, não é chegar e dar uma medicação, não é chegar e triar e deixar ali, não. Você tem que ter. Eu sempre falo, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, né? Quando você começa a entender que o ser humano que corre nas veias ali é sangue, tá? Não é trabalhar no automático, você começa a ver as pessoas de outra forma, né? As pessoas, elas são 1000 sentimentos, né? Tá feliz, tá alegre, tá triste, então tudo isso tem que ser trabalhado. Então, entenda uma coisa, o a questão salarial é muito importante, mas o principal é você ter a vocação e amar o que faz. A gente quer te agradecer mais uma vez, tá? Adorei o papo. Eu e a Rebeca, a gente gostou muito, né, Rebeca? Bastante. Foi incrível. Eu, particularmente, não sabia de muitas coisas da enfermagem, então tô muito ligada agora. É isso, galera. Chegou ao fim nosso videocast, então se liga no próximo episódio que vai ter muitas coisas, né, Rebeca? Sim, vai ter bastante coisa. Curta e compartilhe. É isso, galera. Beijos.